vamos para o comentário semanal, verificar quais fatos técnicos tivemos com o encerramento da semana e o que observar para a semana que vem. Vou fechar a câmera aqui para não conflitar com a minha ferramenta de desenho aqui, o Point to Fix, já que estou gravando pelo TradingView e há este conflito. Vamos falar de S&P, que teve aí um movimento significativo na semana que passou, este candle aqui de suposta força, né? Vamos ver se vai se confirmar essa força partindo da média de 200. Vale a pena a gente pensar um pouco na semana passada, falar um pouco da semana passada, onde a gente teve este movimento aqui na quinta-feira no CPI e depois na sexta-feira esse movimento aqui engolfando. E aí quando a gente veio aqui para para o semanal aqui, deixa eu botar isso aqui na tela aqui, vai ficar melhor. Opa, eita, tá aqui na tela aqui, ó. Na semana passada a gente falou que o fechamento, né, apesar de ter fechado abaixo da média de 200, não fechou abaixo da mínima do candle da semana anterior e nem da abertura da semana anterior, né? O que não mostrava muita força. O desenho do S&P ainda é para baixo, né, no prazo mais longo. Mas já começa a ter uma certa dúvida. Será que estamos observando um fundo no S&P? Aí vamos olhar aqui no curtíssimo prazo. Então, pernada para cima, correção aqui. Essa correção foi bem numa regiãozinha de Fibo, bem técnico aqui para o S&P. Tá? Ó, bateu os 50% e veio fechar aqui acima da média de 21. 50% a gente pode botar essa projeção aqui. Olha que bonita essa projeção. Tá? Joga aqui 61% em 3.800, que é aqui uma região de possível resistência. Se passar, joga aqui nos 3.900, região de possível resistência, um pouquinho acima da média de 50 do diário. E olha aqui, ó, se eu considerar isso aqui no semanal uma pernada e traçar Fibo, é 61% de Fibo da pernada semanal abaixo da média de 21. Então vamos ver o que vai acontecer no S&P essa semana, se ele vai cumprir essa projeção e como é que ele vai se comportar para o fechamento da semana e até a gente tem que começar a pensar que é fechamento do mês. E ó, bateu lá na média de 50 e subiu. Será que este é o fundo do S&P? O mercado está se animando aí com a possibilidade da gente estar chegando aí nos picos de juros. Comentaram aí na semana sobre reportagem do Wall Street, falando sobre isso, do Wall Street Journal, né? Onde é que o S&P se segurou aqui, ó? Em regiões de novembro, tá, de 2020, região de possível suporte aqui o S&P segurou. Quando a gente vai para o Nasdaq, tá, a gente observa que o Nasdaq, ó, já fez um fechamento acima da média de 200, tá? Aqui 21 também, claro, mas acima da média de 200. Então vamos ver o que nos espera o S&P para essa semana e se isso é uma construção de um movimento mais longo e a gente realmente está observando um fundo do mercado ou apenas uma reação de curto prazo. Tem uma semana super pesada, muitas empresas grandes divulgando resultados e também na parte da agenda econômica. Os resultados até agora vieram fortes, que é bom, mostra a resiliência da economia americana e das empresas grandes americanas, mas por outro lado, como é que fica a inflação se as coisas ainda estão muito aquecidas? Então, essa é a grande questão, né? Será que a gente vai ver uma inflação cedendo? Será que o Fed vai ceder? Vai ceder à pressão de estar aumentando os juros e criando turbulências no mercado. Estou falando do Fed para representar todos os bancos centrais. Então temos essas questões aí com a bolsa americana. E quando eu olho para o índice dólar, que eu estava com bastante dúvida na semana passada, porque ele não tinha completado o desenho, tinha feito esse movimento do CPI, que tinha sido engolfado, mas ele não completou aqui a projeção dele. Apesar de que ele já fechou acima de 109, ele ainda tem espaço para correr, a gente falou aqui dos 115. Aí ele veio na semana, veio na média de 21, tenta subir, volta na média de 21, e aí ele fecha a semana tentando romper essa LTB, mas abaixo da média de 21 aqui. Aí realmente na sexta-feira ele consegue fazer. Mas ainda respeitando a LTA, então temos essa LTB e essa LTA de primeiro momento na semana que vem para ver o que vai, qual lado que ele vai romper. Vale lembrar que esse movimento aqui do índice dólar tá ligado à intervenção no ien japonês, que bateu aqui preços de 1990, tá? Mas tem uma coisa, tá? Este outro candle muito parecido aqui, ó, 22 de setembro,
é intervenção também no ien japonês. O que aconteceu com o mercado depois da intervenção? Subiu. Será que não vai subir essa semana? Será que ele vai aceitar a intervenção, tá, como um controle do mercado, ou realmente vai prevalecer que o Japão está na contramão da política monetária global de subida de juros, e eles não podem subir os juros porque a dívida deles em relação ao PIB é muito grande e qualquer aumento de juros torna a dívida explosiva, que seria a única forma de conseguir sustentar a moeda em determinados patamares. Se não, pode ser só jogar água na gasolina. Vamos ver se isso vai prevalecer e também, né, pode ser que o alívio venha do outra parte do mundo e com sinalizações aí de que o aperto monetário pode dar uma segurada para manter as coisas um pouco mais tranquilas. Então são as dúvidas aí, eu continuo com dúvidas, tá? Já estou abrindo a semana observando aqui no curtíssimo prazo o índice dólar. Vamos para Treasuries, que eu também tinha bastante dúvidas. Treasuries fez aqui um candle significativo no gráfico diário, bem completando a projeção, certo? Então pode aí vir uma correção nos Treasuries, dessa pernadona aqui, né? Tem uma pernadona para cima aqui no semanal. Tá? Ainda no desenho de alta, mas tem uma coisa aqui nos Treasuries, deixa eu botar isso aqui bem grandão no gráfico semanal. Que olha, ele respeitou os 4, a gente falou bastante dos 4,28 aqui, 4,279, que é uma referência histórica, tá? Referência histórica aqui de 2008 e que se passar tem espaço para andar mais. Tem uns 4,6 aqui no caminho, mas eu acho o 5 aqui muito significativo como questão histórica de possível resistência. Então ele respeita, mas ele fecha ainda acima aqui dessa região dos 4, ó, que também aqui é histórica. Então ele passou essas resistências, né? Então fica essa dúvida, né? Beleza, no diário aqui fez completou a projeção, fez um candlezinho de voltar, inclusive aqui com divergência no índice de força relativa, mas no semanal se sustentando acima de certos níveis. Então vamos ver se esses níveis vão se tornar suporte ou não, né? Quando a gente tem uma resistência rompida, pode ser que depois ela se torne um suporte ou vice-versa. Legal? Então ainda tenho dúvidas nos Treasuries, apesar de estar um pouquinho mais claro a divergência, o candle aqui numa região importante, tá? Tecnicamente isso está bem bonito aqui para ele dar uma corrigida numa super pernada de alta. E aí talvez ele voltando explique aí o índice dólar recuando, explique a bolsa subindo, tá? Mas aí a gente tem que falar de commodities e eu vou vir para o Beacon. A gente tem que lembrar da relação inversa entre dólar e commodities. E lá no Beacon, a gente está acompanhando o Beacon aqui, ele bateu lá no 110, parece que a região do 110 está bem forte e deu uma reagida. Mas ele perdeu no 20 Shimoku, apesar de fazer um fechamento alinhado aqui, levemente abaixo aqui, ó, vou botar um zoom aqui na tela, levemente abaixo deste candle aqui, tá? Que não é muito, né? Quando a gente quer ver força, a gente quer ver fechamentos realmente abaixo da mínima, tá? Mas o desenho permanece. Será que ele vai perder o 110? Aqui, ó, a média de 21 tá se aproximando da de 50, né? E aí, o que vai prevalecer? Ou será que as commodities vão retomar? Se as commodities vão retomar, significa que o dólar está para baixo, né? Provavelmente que os treasuries também estão. Opa, os treasuries também estão para baixo. E aí as commodities voltam a subir, tá? E aí este movimento aqui que ele tinha não se confirma, não cruza a média de 21 com a de 50 e aí vai retomar o movimento. Só que isso aqui é gasolina na inflação. Então estamos bem em dúvida ainda, tá? Desses relacionamentos entre índice dólar, treasuries, as commodities. Quando eu vou dar uma olhada aqui em petróleo, eu não vejo ainda o petróleo assim também querendo voltar. Apesar de que aqui a média de 21 se aproximou bem da de 50 no Brent, tá? Mas vamos lembrar aqui que o Brent recentemente cruzou a média de 21 com a de 50. Quando eu venho aqui para o West Texas, ó, o fechamento foi abaixo da média de 21 do diário, inclusive eles estão um pouco alinhados para baixo. Então, cara, o cenário não tá trivial, tá? Bastante dúvidas. A parte técnica nos mostra algumas coisas, né? Aqui a média de 21 do Beacon tá se aproximando. Será que cruza, se não cruza? Será que ele perde o 110? Não perde o 110, ele perdeu o Ishimoku.
né? Vai confirmar essa semana? Não vai. E aí a gente vem para a Bolsa Brasileira, que fez um movimento acompanhando o S&P, veio lá fechar aqui, ó, preços de abril aqui, tá? Completou, passou de 61% aqui dessa projeção dela. Se passar, tem mais espaço para 125 ou 126, tá? Aqui no diário ou no semanal, as duas projeções que tem. Rompeu a LTB aqui, a média está apontando bem para cima, não fechou este gap, tá? Tá aqui, ó, né? Chegando numa região de sobrecompra, que pode configurar uma divergência, rompeu o Ishimoku, então a gente tem coisas. Opa, deixou um gap lá, mostra a força, mas fica a pendência. Rompeu o LTB, opa, é para cima, bateu numa possível resistência, rompeu o Ishimoku. Começa essas coisas, né? Aí tem todas as dúvidas de commodity. Aí a gente vai para o EWZ. Vamos vir no EWZ aqui. EWZ está batendo aqui numa resistência dos 34. Médias bonitas para cima, não fechou esse gap, tentou, não conseguiu. Tá? Fechou bem acima da média de 200, que está super flat. As duas aqui ainda estão para baixo, mas estão apontando para cima. Rompeu o Ishimoku. Mas olha só isso aqui, ó. Deixa eu botar grande na tela. Ó. Isso aqui, volta, vai ficar bem visível. Isso aqui é uma linha de tendência central, né? Subiu, veio aqui, subiu, rompeu. Testou, voltou, tá testando de novo. Linha de tendência central. Projeção ainda joga ele lá nos 35. Vamos ver. Bastante dúvida, tá? Tá cada vez ficando com mais dúvidas aí. E aí a gente tem que até dar uma olhada nas principais ações que fizeram a bolsa subir. E aí eu vou trazer mais dúvidas ainda para o cenário. Olha aqui, Petrobras. Projeção de Petro aqui, tá? Para os 39,27, tá bem próximo, se aproximou aqui dos 38,46. Veio para uma região de sobrecompra, que qualquer candlezinho aqui para baixo já faz o pique aqui e configura uma divergência. Estamos exercitando cenários. Começa a olhar gap, gap, ok? Força, né? Movimento para cima. Corrigiu, força de novo com gap. Aí vem para cá e faz este gap aqui. Este gap é continuidade, é força ou é um gap de exaustão? Estamos observando um tipo de ilha de reversão na Petrobras. Vamos olhar agora Vale, tá? Outra ação que ajudou a bolsa a subir. Vamos lembrar que tem o cenário das commodities para baixo, né? Vale. Vale veio o quê? Já cruzou a média de 21 com a de 50, tá? Parece que aqui um pullback, que assim, fecha entre as duas médias, tá? Na de 200 veio testar aqui, veio para baixo. Tem uma LTA aqui que está testando, fechou acima da média de 21, mas será que isso aqui não é uma pernadinha? Veio a 50 para fazer este movimento? Será que vai se sustentar isso? Né? O desenho da Vale aqui era para ter vindo visitar a média de 200. Não veio, está devendo, está abaixo da nuvem de Shimoku. Vamos falar de Banco do Brasil. Também foi uma ação que subiu aí, ajudou o índice. Bandeira, né? Rompimento de bandeira, bonitão, mastro. Fez o desenho aqui, rompeu. Pá! De olho, a gente já pode achar que completou a projeção da bandeira, que é a amplitude aqui, né? Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Já mostro para vocês que completou, né? 8 e pouco, 9, né? Fechou para baixo, chegou a bater mais. Então, completou a projeção da bandeira. Este movimento para baixo aqui, ó, pernada para cima, veio aqui mais ou menos, é região de FIBO, o 61% é nos 45,19. Se aproximou, né? Quase como o Petro ali, vamos botar ali exatamente 44,94. Quantos centavos? 25 centavos. Dá para a gente dizer que completou o primeiro alvo. Tá? Mas Banco do Brasil tem outras coisas, né? Movimento de recuperação aqui, o cruzamento da média de 21 para cima, da de 50 para cima. Será que é um novo momento de alta? Ou se eu olho para o histórico aqui do Banco do Brasil, vejo que ele já teve aqui por cima, corrigiu, lateralizou. Será que não é só um topo aqui, ó? Olha o topo aqui, ó. Será que não vai voltar a cair? Podemos dizer que é a terceira ou quarta vez aqui nessa região de preço.
Cara, mas não tá fácil isso aqui para a gente garantir que esta subida é uma subida sólida, tá? Então suscita as dúvidas. E aí, por último, vamos falar do dólar contra real, que no curtíssimo prazo tá desenhando que realmente não quer subir, não quer completar essa projeção que a gente tem, certo? Deixa eu botar essa projeção aqui na tela, essa projeção que a gente tem, pernada para cima, correção, projeção na 5.527, não conseguiu. Tem uma LTB aqui que não conseguiu cruzar e não vai completar, né? Aquele W que a gente falava era só este movimento até aqui, ó. Ah, isso aqui era o W, tá? O W não era lá de cima não, tá? Então parece que ele está querendo dizer isso. Por quê? Fez um fechamento na semana abaixo da média de 50, abaixo da média de 21, que estavam muito próximas de cruzar. Olha aqui, ó. Né? E as duas já estão apontando para baixo. Ainda podem cruzar. Tá? Ainda podem cruzar. Quando eu venho aqui para o gráfico diário, fechou abaixo da média de 21 da de 50 e respeitando a de 200 e parece que está rompendo esta LTA. Tá? Aqui pelo desenho do índice de força relativa ele rompe também. Vamos ver. Entrou dentro da nuvem de Shimoku. Tá? Os fatos maiores são que ele vai perder o movimento para cima. Tá confirmando isso. Agora a gente precisa, na verdade, sinalizando isso. Agora a gente precisa pegar a confirmação disso. Mas tem dúvidas ainda, deixa algumas coisas em aberto. Então, novamente, não acho que é um cenário que está bem fácil, tem bastante dúvidas, algumas coisas no curto prazo estão bonitas, né? O que tá bonito no curto prazo? O S&P tá bonitíssimo nesse curto prazo, né? Pernadinha para cima super técnica, 50% de FIBO, tá aqui 61, tá aqui os 3.900, os 3.900 é 61% de FIBO dessa pernada aqui, né? Abaixo da média de 21, né? Um pouquinho acima da média de 50, mas pode bater ali e fechar abaixo, respeitando. Então tá bonito, bem bacana. Bolsa brasileira lá fechou exatamente na linha, né? Mas aí tem umas outras dúvidas se sustenta esses movimentos aqui, tá? Então continua ainda um pouco reticente. Legal? Era isso que eu queria falar do comentário semanal, estendi um pouco mais, tem várias questões, né? Macroeconômicas, geopolíticas, tivemos até encerramento aí do 20º Congresso do Partido Chinês. E temos a eleição no Brasil, tem eleição nos Estados Unidos, tem agenda de temporada de resultados, grandes empresas, agenda econômica pesada, tem intervenção em moedas, teve toda o quiprocó lá no Reino Unido, que está sem primeiro-ministro de novo. Enfim, não tá fácil, não. E por mais que a gente veja movimentos bonitos, um candle bacana na tela, ainda, né, temos algumas dúvidas. Por outro lado, pode ser aí uma retomada numa tendência de alta, por exemplo, do S&P, a gente verificou um fundo. Legal? Era isso. Um grande abraço e um bom restante de final de semana.